Esther 9, do primeiro versículo até o versículo de número 15. Todos acharam? Ok? Está escrito assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas aldeias, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, no despojo não tocaram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai de amor, nós estamos diante da sua presença. E diante da sua presença, Deus, nós suplicamos a tua graça, suplicamos a tua misericórdia, suplicamos a tua compaixão sobre cada um de nós, a fim de que o Senhor venha e nos visite de uma forma extraordinária, comunicando graça nas profundezas do nosso coração. Nós precisamos te ouvir e precisamos ser transformados pela sua palavra, consolados pelo seu evangelho, instruídos pela sua lei, fortalecidos na esperança que advém das suas santas promessas. E é impossível que eu consiga realizar esses feitos. Aliás, não é só impossível que eu consiga, é impossível que qualquer homem consiga tais realizações. Então, Deus, eu suplico que o Senhor fale com todos, apesar do instrumento falho que está por trás do microfone. Fala com seu povo.
É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar esse sermão com uma frase de um grande homem brasileiro. Rui Barbosa foi um baiano soteropolitano da mais alta qualidade. Ele foi um dos poucos polímatas brasileiros. E o que é ser um polímata? É um homem com múltiplas especialidades. Leonardo da Vinci, por exemplo, foi um polímata. Nós não sabemos se ele era um inventor, um matemático, um astrônomo, um físico, um médico. Nós não sabemos se ele era um pintor, um escultor, um inventor, porque todas essas coisas ele fez bem feito. Rui Barbosa foi um dos poucos polímatas brasileiros. Ele foi um jurista, um advogado, um político, um diplomata, um escritor, um filólogo, um jornalista, um tradutor, um orador e por aí vai. Viveu no século de número 19 e morreu no século 20. E uma das frases, enquanto político, que ficou marcada na história, foi a seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa disse isso há quase 200 anos. E parece que ele está dizendo essas coisas na janela do nosso tempo. De tanto ver a maldade, de tanto ver a desonestidade, de tanto ver a injustiça, de tanto ver os maus prosperarem, de tanto ver a malignidade tomar conta, o homem do bem chega a desanimar. O homem de bem chega a rir daquilo que é honroso. O homem de bem chega a quase ter vergonha de ser honesto. A pergunta que nós temos que fazer é: como eu e você podemos viver na casa da Pérsia? Porque nós moramos na casa da Pérsia. Sem, contudo, se desesperar da própria vida. Como é que a gente, como cristãos, vivendo no Brasil, expostos à imoralidade das mais diversas, da imoralidade do carnaval, da imoralidade dos programas de televisão, da imoralidade dos youtubers, da imoralidade dos atores, das atrizes, da imoralidade dos cantores e das cantoras, como que eu e você, diante das pressões públicas, por um comportamento sexual contrário ao mandato de Deus, podemos viver? Como é que eu e você, na Pérsia em que Deus nos colocou, no Brasil, podemos suportar essas coisas? Como é que eu e você podemos conviver com o assassinato de bebês? Como é que eu e você podemos viver com tanta gente má no poder e se dando bem? Como é que eu e você podemos viver com tantas mortes, com uma violência desenfreada, com gente matando e expondo na internet? Como é que a gente fica? Como é que a gente, como cristão, vive na universidade, sendo zombado, sendo posto de lado, sendo ridicularizado? Como é que a gente, como crente, vive nas repartições públicas, onde a propina corre solta? Como que eu e você podemos viver nas empresas, com muita coisa errada sendo jogada para debaixo do tapete, e a gente não podendo falar nada? Como é que a gente fica? Como é que a gente consegue suportar viver na casa da Pérsia, viver nessa terra exilada, viver nesse longo exílio babilônico que o Senhor nos pôs, desde a assunção de Cristo até a sua volta? Vivemos em terra estrangeira. Como que eu e você podemos suportar a nulidade
a maldade e a perversidade sem se desesperar da própria sorte? Eu espero responder essa pergunta no final do sermão. Como é que eu e você podemos suportar esse mundo caído e vivermos nele sem sermos corrompidos? Nós temos estudado o livro de Esther até agora, e nós chegamos bem próximo do seu grande finale. O capítulo anterior foi um capítulo de boa notícia. Um segundo decreto foi feito por Assuero. Assuero, o rei Xerxes, aquele rei que o Rodrigo Santoro interpretou no cinema. É este o rei aqui do livro de Esther. E o segundo decreto de Assuero, de Xerxes da Pérsia, autorizava os judeus a resistirem. Autorizava os judeus a se organizarem, a lutarem por suas próprias vidas. O segundo decreto de Assuero da Pérsia autorizava os judeus para lutar pela própria dignidade. Essa notícia se espalhou pela Pérsia, e ao se espalhar, causou grande felicidade, grande alegria tomou conta daquelas pessoas. É o que nós vimos no final do capítulo de número 8. E a turma se preparou. E aquela turma começou a se preparar. E então o grande dia chegou. Para que a gente tenha um tema na nossa mente, diante dos nossos olhos, o tema da nossa reflexão é: quando dois mundos se chocam, o que fazer? Quando dois mundos colidem, o que fazer? Quando dois mundos batem um de frente com o outro, como devemos responder ou reagir? O texto nos começa mostrando uma grande reviravolta na casa da Pérsia. Olha comigo no versículo 1. Versículo 1 diz o seguinte: no dia 13 do 12º mês, do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou o dia da palavra do rei e da sua ordem se executar, quando as duas ordens chegaram, quando os dois mandamentos do rei foram executados, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Porque naquele dia que Amã tinha tramado lá atrás, naquele dia que os judeus seriam mortos, que uma vingança que estava sendo gestada há séculos iria se executar, naquele dia sucedeu o contrário. Pois quem se assenhorou foram os judeus de todos aqueles que o odiavam. Entra na cena. Os judeus esperaram por meses até esse dia. O rei havia autorizado que eles podiam se defender. Então os judeus se prepararam. Dia após dia eles se prepararam. Os seus inimigos também se prepararam. As espadas foram afiadas, as armas de guerra foram preparadas. Os inimigos dos judeus tinham certeza de que iriam se assenhorar dele. O texto diz: os inimigos dos judeus contavam com isso. Eles tinham absoluta certeza de que eles seriam vitoriosos. Contudo, o tiro saiu pela culatra. Deu tudo errado. Os inimigos dos judeus não se assenhoraram de ninguém. Foi o contrário disso. Os judeus se assenhoraram dos que o odiavam. E quais foram os motivos dessa grande reviravolta na Pérsia? O que aconteceu para que tudo isso tivesse mudado? Para que esse cenário que os inimigos de Israel davam conta de que aconteceria? Para que esse cenário de destruição não fosse do jeito que eles esperavam, mas fosse exatamente o contrário? Pelo menos 3 coisas aconteceram. Olha o versículo de número 2. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram
para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E por isso, ninguém podia resistir-lhes. Qual foi a primeira coisa que o povo de Israel fez? O povo de Israel se ajuntou. Irmãos, aprenda uma grande lição com esse texto. Nós nunca, em momento algum, conquistaremos qualquer tipo de vitória contra os inimigos, sejam estes físicos, materiais, homens e mulheres, ou sejam eles institucionais, Estado, poderios, instituições, ou sejam eles espirituais, demônios, potestades, autoridades que vivem nesse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Nós nunca conseguiremos resistir qualquer espécie de inimigos sozinhos. Não dá. Essa mentira do diabo, e que muitas vezes eu acreditei, e eu acredito que você também acreditou, de que como eu estou em pecado, como eu estou enfrentando lutas, como eu estou passando vergonha, eu não vou abrir isso para ninguém. Eu não vou pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda, o que vão pensar de mim? Aliás, eu não vou nem na igreja. Tão sujo como eu estou, eu vou fazer o que na igreja? Eu já caí nessa mentira. Talvez você já tenha caído, mas perceba que o povo de Deus só vence junto. A gente só consegue vencer as nossas lutas pessoais, contra inimigos reais, materiais, contra instituições, contra governos, contra organizações, ou contra o diabo, se a gente tiver de mão dada. O povo de Deus se ajuntou. E quando o povo de Deus se ajunta, ninguém pode resistir. Ninguém, nada nesse mundo é capaz de resistir à união, o ajuntamento do povo de Deus. Versículo de número 2 diz que um terror que inspirava a todos caiu sobre os seus inimigos. Tem algumas histórias incríveis sobre a guerra dos 6 dias de Israel. Israel, assim que conseguiu a sua independência, cercado por seus inimigos, a Jordânia de um lado, o Egito do outro, a Síria no norte, o Líbano, cercado por exércitos poderosos, assim que conquistou sua independência, teve que enfrentar uma guerra terrível. O povo sem exército formado, sem ainda divisões, tropas, sem ainda fuzileiros, sem ainda marinheiros, sem ainda aviadores de guerra, não tendo um exército profissional formado, teve a guerra diante dos seus olhos decretada. Mas conta-nos a história que Israel venceu aqueles seus inimigos. Israel destruiu o Egito, destruiu a infantaria egípcia, destruiu os exércitos jordanianos, tomou conta inclusive de Jerusalém, impediu a Síria ocupando as montanhas de Golã, tomando conta da península do Sinai, tomando conta do monte do templo e tomando conta das montanhas de Golã no norte de Israel. As histórias são fantásticas. Uma delas, um soldado israelense que está vivo até hoje, ele fez um livro, ele escreveu um livro. Se é verdade ou não, a gente não pode dizer nada. Mas esse soldado chegou até um acampamento israelita, guiando algumas centenas de soldados egípcios. Sozinho, com uma metralhadora na mão, ele trouxe centenas de soldados egípcios prisioneiros. Então perguntaram para os soldados egípcios: como assim? Como vocês se renderam a um só homem? E a resposta dos soldados egípcios foi: quem disse que ele estava sozinho? Um terror tomou conta de nós e nós não pudemos resistir-lhe.
É interessante isso. Depois eu posso até passar o nome do livro para vocês e o testemunho. Mas aqui foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Deus se ajuntou e o terror tomou conta dos inimigos. Certa feita na Escritura, um pobre homem duvidou do poder da resistência dos crentes. E então o profeta, que era o seu tutor, disse: se os seus olhos fossem abertos, você veria a multidão de anjos que está do nosso lado. Juntos, não é que somos mais fortes, juntos somos o povo de Deus e temos o Deus do povo ao nosso lado. Segunda coisa, uma força externa se ajuntou aos judeus. Versículo 3 diz que todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei passaram a auxiliar os judeus. Olha que coisa incrível que aconteceu. De uma hora para outra, todos os governantes da Pérsia tomaram lado dos judeus. E por que eles tomaram lado dos judeus? Porque caiu sobre eles o temor de Mordecai. Incrível. Quando o povo de Deus estava junto, o temor caiu sobre os seus inimigos. Quando o temor caiu sobre os seus inimigos, o temor caiu sobre os governantes. E os governantes passaram a somar com os judeus. Uma ajuda inesperada, uma ajuda, em certo sentido, improvável, imprevista. Políticos ajudando crentes a resistirem no dia mau. E qual foi o motivo pelo qual os políticos ajudaram os crentes? Porque eles tiveram medo. Aqui não foi porque eles simplesmente podiam ganhar alguma coisa em troca. A gente sabe que um político dá com uma mão e tira com as duas. A gente conhece bem como a coisa funciona do lado de cada queda. E aqui no texto, eles não estão fazendo um toma lá da cá. Diz que Mordecai se tornou tão famoso, Mordecai se transformou tão poderoso, Mordecai se transformou em alguém tão importante, do mesmo jeito que José foi importante no Egito, do mesmo jeito que Daniel foi importante na Babilônia, Mordecai foi importante na Pérsia, da mesma forma que seus inimigos tiveram medo. E em terceiro lugar, não foi só o ajuntamento do povo de Deus, não foi só essa ajuda improvável dos políticos persas. Um temor caiu sobre todos. Uma força divina surpreendente. Exércitos celestiais invisíveis se ajuntaram a eles. Você se lembra das histórias gloriosas do Antigo Testamento? História onde os exércitos inimigos foram desbaratados. História onde os exércitos inimigos largaram as suas espadas. Onde os exércitos inimigos correram, mesmo sendo perseguidos por um número muito inferior. Isso não acontece porque os judeus são mais fortes. Isso acontece porque o Deus dos judeus age. 3 coisas ocorreram. Aliados inesperados, um ajuntamento do corpo de Deus, do corpo de Cristo, da igreja. E a força de Deus pairou sobre eles. O resultado foi uma vitória avassaladora. Versículo de número 5. Fizeram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Foi uma derrota daquelas de ficar na história. Os judeus atropelaram os seus inimigos. Os judeus agiram com tanta força, com tanta virilidade, com tanto vigor, que o texto nos diz: matança e destruição. É a forma com que o autor escolheu para nos descrever a cena. Foi um soco tão forte, tão bem dado, que
todos os inimigos de Israel caíram num só golpe. Eles não conseguiram ficar de pé. Eles não conseguiram resistir. E os judeus fizeram dele o que bem quiseram. Fizeram dos seus inimigos gato e sapato. Naquele dia, a vitória foi contundente. A vitória foi avassaladora. Para você ter uma comparação, foi bem maior do que aqueles 4-0 do Palmeiras do São Paulo. Não, esquece isso, isso não tem nada a ver. Pula essa história, bobagem, bobagem. Não é isso o assunto. A vitória foi maiúscula. E o exemplo que o autor nos dá foi a cidadela de Suzã. Olha aqui o versículo de número 6. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. Na capital do império, e olha como os inimigos do povo de Deus são presunçosos. Ester é judia. Ester é casada com Assuero, com Xerxes, o grande imperador persa. Mordecai é o grande vizir, o administrador de tudo. O palácio fica em Suzã, e mesmo assim, 500 inimigos se levantaram para matar os judeus. Os inimigos do povo de Deus não temem nada nem ninguém, pois eles são obstinados em nos destruir. Não se esqueçam disso. Os inimigos do povo de Deus são capazes de agir inclusive dentro da igreja, pois Satanás envia os seus agentes travestidos de anjos de luz para perverter o caminho do justo e para fazer oposição a eles. Na cidadela de Suzã, na capital, 500 homens se levantaram. E o texto nos diz que a matança atingiu a família de Amã. Versículo 7 diz que Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, Amã, o Agagita, Amã, o inimigo dos judeus, foram destruídos. Mas tem um detalhe aqui que é incrível. Final do versículo 10 diz: no despojo não tocaram. No despojo eles não tocaram. Eles mataram 500 homens. O texto não nos diz quantas mulheres, quantas crianças. O texto não nos afirma qual foi a extensão da matança. Mas nós podemos pensar em 500 famílias sendo mortas, ou no mínimo 500 representantes masculinos de algumas famílias foram mortos. Suas casas ficaram vazias. Seus bens ficaram para trás. Seus escravos, seus tesouros, suas propriedades, seus linhos finos, seus tecidos, sua prataria, suas joias, suas especiarias, tudo que eles possuíam ficaram para trás. Para a gente tentar fazer uma cena, agora nós estamos passando por uma guerra. Rússia e Ucrânia estão em guerra. Alguns soldados russos estão sendo julgados pelas cortes ucranianas. E estão sendo julgados por crime de guerra. E dentre os crimes de guerra, constam o despojo, a pilhagem, o furto. É normal em cenários de guerra, soldados levarem para suas casas objetos recolhidos dos seus inimigos mortos. Era normal isso. É normal nos dias de hoje, que nós temos leis civilizadas, quanto mais há mais de 2000 anos atrás. Mas o texto enfatiza: eles não tocaram nos despojos, eles não tocaram nos seus bens. Nós devemos enxergar que havia uma oposição dos judeus dentro da capital. Essa oposição incluía os 10 filhos de Amã. Amã, o Agagita. Amã, descendente do rei Agar,
inimigo de Israel, lá de 1 Samuel, capítulo de número 15. Olha o que está acontecendo aqui. Uma reparação com Deus está ocorrendo. Lá naquele período, Saul era o rei de Israel. A ordem de Deus foi: mate Agar, destrua Agar, e não tome dos seus bens, não toque no seu despojo, não faça a pilhagem de guerra. O que Saul fez? Não matou o rei e saqueou todos os seus bens. Saul, ao invés de matar o inimigo, não o matou, e ao invés de deixar os bens para trás, resolveu saquear todos os bens de Agar. Os séculos foram ocorrendo, a sede de vingança cresceu. Amã não tinha ódio de Israel por qualquer coisa, era um desejo de vingança. Ele queria refazer aquilo que tinha ocorrido lá atrás. Eles nos roubaram tudo, agora eles vão pagar. Amã desejava tomar todos os bens dos israelitas, desejava saquear. E Israel, quando vence a guerra, quando mata os filhos, não toma os seus despojos. Israel não comete o mesmo crime do seu antepassado lá atrás. Irmãos, a gente deve tomar uma grande lição aqui, uma grande lição. Os inimigos do povo de Deus aparecem em todos os lugares. E eles são tinhosos, eles são audaciosos, eles são topetudos. Eles enfrentam mesmo, e eles atacam, mesmo se a gente tiver produzido, mesmo se a gente tiver, protegido. Mas nunca, em ocasião alguma, nós devemos tomar um desejo de vingança e atacá-los, simplesmente para o nosso próprio prazer, ou melhor, para o nosso próprio benefício. Nós devemos sim resistir ao inimigo, não com um desejo de vingança, e muito menos com um desejo de ter algum tipo de satisfação. Mas a grande lição não está nessas duas. A grande lição está: não cometa os pecados dos seus antepassados. Não cometa os mesmos erros. Os pecados do povo de Israel, há milhares de anos atrás, ainda são causa dos nossos sofrimentos. Lembre-se que o povo de Israel matou o Filho de Deus, cuspiu na cara dele e o crucificou junto aos junto aos romanos. Os judeus mataram Jesus Cristo, e esta condenação ainda paira sobre a humanidade. Quando nós tivermos oportunidade, façamos diferente, mudemos a história. Pois bem, e o rei com essa história toda? Como é que o rei Assuero está? O versículo de número 11 diz que o rei ficou sabendo do número de mortos. O rei ficou sabendo do tamanho da matança em Suzã. O rei foi comunicado. E assim que ele foi comunicado, ele fala com Ester, versículo de número 12. Na cidadela de Suzã, mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias, quantos eles mataram? O rei está espantado, o rei está boquiaberto, o rei está antevendo o mal, o caos. Alguns textos à frente, nos será dito que naquele dia 75 mil homens foram mortos por Israel. Uma multidão das 127 províncias, da Índia até a Etiópia, de todos os domínios dos persas, foram mortos nas espadas
dos judeus. Assuero está espantado, Assuero está aturdido, Assuero está com as duas mãos na cabeça. O que Assuero vai fazer? Vai dizer: meu Deus, quanta morte, meu Deus, quanto sangue, meu Deus, que terrível calamidade. Não, os persas são persas, e os persas não estão preocupados se sangue inocente está caindo. Os persas, no fim das contas, pouco se lixam. Morreu 1, morreu 100 mil, morreu 100 milhões, pouco importa. Morreu porque tinha que morrer. O que o rei faz? Ele olha para Ester e fala: quer mais alguma coisa, minha rainha? Você quer mais algum presentinho? Eu posso te dar talvez um jantarzinho? Um jantarzinho. Quer uma joia? Quer algum escravo? O que você quer, meu bem? Como que eu posso te agradar? Na Pérsia, não adianta apelar para a dignidade dos persas. Não adianta apelar para a emoção dos persas. Sabe por que a gente às vezes se frustra? Porque a gente imagina que os persas pensam como a gente. E a gente olha e fala: mas ele está morrendo. Você já entrou dentro de um hospital com gente morrendo no corredor? Você já se indignou com isso? E você de repente grita e fala: alguém faz alguma coisa, ele está morrendo. E as pessoas passam do lado, olham. Eles são persas. Talvez ao virar, os médicos, enfermeiros, administradores de hospitais possam perguntar um para o outro: quem paga a pizza hoje? Quem vai pagar a comida? Eu descobri que tem uma pizzaria nova. A gente pode ligar lá. Não trate os persas como cristãos. Eles são persas. Eles são pagãos. Eles são babilônicos. Eles são sodomitas. Eles continuam sendo persas. E o rei pergunta: o que você quer, amada da minha alma? O que você quer, tesouro precioso? O que você quer, maravilha da minha vida? E Ester responde: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. A gente olha para esse texto e diz: ah, não, Ester, não, você não vai voltar a ser pagã. Não seja precipitado com a nossa bela rainha. Ela não está sendo pagã. Ela está dizendo assim: eu vivo na Pérsia, mas eu não estou me vingando do povo que se levantou contra mim. Pela primeira vez na minha vida, eu serei fiel à ordem de Deus e vou ser fiel até o fim. O que Ester está fazendo aqui não é vivendo de acordo com os valores persas. Ela está vivendo de acordo com os valores celestiais. E quais eram os valores celestiais? Destrua os inimigos de Israel. Deus nunca nos mandou flertar com o mundo pagão. Deus nunca nos mandou dançar com Assuero, dançar com Nabucodonosor. Deus nunca nos mandou enamorarmos de Faraó. Deus nunca nos mandou beijarmos a boca dos pagãos. Ele disse claramente: passem a fio de espada todos. Matem homens, mulheres, matem até os animais, não se misturem. Ester está dizendo: eu vou até o final. Eu vou obedecer a Deus. Eu não estou interessado em presentinhos, ó meu rei. Eu não estou interessado em jantarzinho. Eu não estou interessado em pedras preciosas. Eu estou interessada em viver de acordo com a lei de Deus e executá-la até o final. E como é que eu provo isso? Versículo 14 e 15. Então o rei disse que assim se fizesse, e publicou em Suzã, e somente em Suzã, esse decreto, que no dia seguinte também teria guerra. E no dia seguinte, os 10 filhos de Amã foram dependurados. No dia 14 do mês, dia seguinte, houve guerra
e mais 300 inimigos de Israel que estavam escondidos. Olha que coisa doida. 500 inimigos de Israel apareceram no primeiro dia, morreram todos. Os inimigos do povo de Deus não desistem. No dia seguinte aparecem mais 300. Morreram todos. Porém, no despojo, não tocaram. Aqui está a prova de que ela está obedecendo a Deus. Aqui está a prova de que ela não é um persa. Ela não é mais a estrela, a rainha estrela. Ela não é mais a concubina do rei. Ela não é mais uma prostituta de luxo. Ela é a grande rainha do povo de Deus, escolhida para reinar sobre o povo e escolhida para ser um tipo de Cristo, um tipo de libertador, um tipo de salvador. E para isso, ela não leva em conta os seus próprios desejos, ela não leva em conta suas próprias vaidades e suas próprias vontades. Pelo contrário, ela executa a vontade de Deus até o fim. Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa própria vida? Em primeiro lugar, vivemos em guerra, irmãos. Nós vivemos na Pérsia, irmãos. A nossa Pérsia chama Brasil, esse Brasilzão velho de guerra. A nossa Pérsia particular é o estado de São Paulo, a cidade de Cajamar. Você vive na Pérsia. E na Pérsia estamos em guerra. Estamos em guerra. E os dias se aproximam da matança. Os dias se aproximam em que o relógio dos homens contra Deus se cruzará com o relógio de Deus contra os homens. E o dia que os homens vão se levantar contra Deus e o Deus da igreja se levantará contra os homens, está chegando. O dia da matança se aproxima. O dia que para os crentes será dia de canto, como foi para os judeus. E para os descrentes será dia de luto, pois o sangue e a bota manchada de sangue pisarão e calcarão aos pés a milhares e milhares de quilômetros. Os inimigos do povo de Deus se amontoarão aos milhões. Estamos em guerra. E o nosso dia 13 e 14 do mês do 10º se aproxima. Não viva como se você estivesse de férias. Você tem um calendário diante dos seus olhos. Você não sabe qual é o dia do cumprimento do dia 13 e do dia 14. Nem eu sei, nem você sabe. Aliás, se alguém subir nesse púlpito ou em qualquer outro púlpito e começar a dizer o dia que a volta de Jesus vai acontecer, se você puder, tira essa pessoa daqui. Tira essa pessoa, põe ela para fora. Ficou louco. Nós não sabemos o dia ao certo, mas os sinais estão aí. Haverá o dia da matança e ele se aproxima. Você está em guerra, afia suas espadas. Junte-se com o povo de Israel. Dê as mãos com os demais crentes. E se fortaleça, pois os dias maus vão se aglomerar. Em segundo lugar, como o dia da matança se aproxima, saiba que as afrontas de hoje não vão durar para sempre. Os Amãs da nossa vida, e como tem Amã na nossa vida, não tem? Tem gente que faz forca escondido para nos enforcar. Ou se tem, tem de monte. E infelizmente, até dentro de igreja tem Amã. As afrontas não vão durar para sempre. Elas vão acabar. Vai chegar um dia em que os inimigos de Israel vão desaparecer. Vai chegar um dia que eles serão mortos aos milhões. Essa luta não durará para sempre. Não esquece disso. Você está em guerra, mas a guerra não dura para sempre. Quer uma prova disso? Leia a sua Bíblia de trás para frente e você vai se surpreender, pois a única coisa que você vai entender daqueles textos é: vencemos. Vencemos.
tem dia e hora para acabar. Terceiro lugar, o que a gente aprende para a nossa vida? Nossa função é resistir. Mas a frase de Rui Barbosa diz: de tanto ver a nulidade, de tanto ver a injustiça, de tanto ver o mal prosperar, de tanto ver a malignidade, de tanto ver a corrupção, devemos abandonar as virtudes? Não. Crente é teimoso feito uma mula. A gente fica aqui na nossa posição e não abre. Mas eles vão aprovar o aborto, eles vão aprovar o casamento, eles vão aprovar, eles vão fazer. Façam. A gente continua aqui, do mesmo jeitinho, da mesma forma. A nossa função é resistir, irmãos. A nossa função é resistir, não é ceder. Se eu cedo, eu sou quem? Eu sou persa. Mas se eu resisto, eu sou quem? Eu sou judeu, israelita, povo santo. Nós devemos resistir, não com sentimento de vingança. É? Espera aí, você vai ver o que eu vou fazer. Eu te pego depois. Não compete a nós nem a vitória nem a vingança. Como que o povo de Israel venceu? Um terror tomou conta de todos. Deixa Deus agir. A gente fica de mão dada na frente da igreja orando. Deixa Deus agir. E se tacarem fogo na igreja, deixa Deus agir. E se entrarem com tambor aqui dentro, deixa Deus agir. E se colocarem os seios para fora enquanto a gente estiver cultuando a Deus, deixa Deus agir. E se os nossos pastores forem presos, deixa Deus agir. É até bom, porque o Jonatas está mais magrinho, não precisa levar tanta comida para ele. Depois corta isso, corta. Já toca o telefone. Daniel, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de doce. Um chocolatinho sempre cai bem. E se a gente for preso, a gente continua aqui. A gente precisa ser obstinado. E não tem que se vingar de ninguém. Se nos prenderem, a única coisa que os crentes têm que fazer é parar na porta da delegacia e cantar. E cantar. Mais perto quero estar. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto eu quero estar. É cantar. Esse será o nosso papel. E não se esqueça, a gente não guerreia por dinheiro. Quem guerreia para roubar bens são eles. A gente não quer nada dos pagãos. Eles não têm nada. Barco, lancha, avião, carro, dinheiro, fortuna. Isso é lixo. Isso não vale nada. Nosso tesouro está depositado nas mansões celestiais. Nosso tesouro não é desse mundo. Nosso tesouro é depositado no coração de pessoas. Nosso tesouro é ensinar alguém a ler a Bíblia, ensinar alguém a cantar, ensinar alguém que é importante dar o dízimo, ensinar alguém que é importante vir na escola dominical. Esse é nosso tesouro. E quanto mais a gente ensina, mais rico a gente fica. Nosso tesouro é ensinar a gente a ler a Bíblia, a achar o Antigo Testamento, o Novo, a ler os Salmos. É aí que está o nosso tesouro. Brigar por dinheiro, fama, Esther nos ensina: não, nós vamos matar os inimigos de Deus, porque lutamos a guerra de Deus, não por causa do despojo. O despojo não importa. Que lições nós podemos tirar em relação ao futuro dos inimigos do povo de Deus? Que eles estão lascados. Eu olho para esse texto e falo: passem para o lado de cá. Enquanto é tempo, larguem as suas armas. Vocês não estão guerreando contra nós, vocês estão guerreando contra o Todo-Poderoso. Desistam dessa loucura. Passem para o lado de cá. Até o dia da matança chegar, qual é o nosso discurso? Jesus Cristo morreu por você. Venha, faça parte do nosso time.
O nosso discurso é o mesmo. A gente não sai para a rua dizendo: ah, pagão, vai morrer, vai morrer. Não é isso. A gente olha para ele e fala: tonto, vem para cá. Aqui tem vida, aqui tem banquete, aqui tem comida, aqui tem amor, aqui tem fé, aqui tem graça, aqui tem família. Aqui tem novo nascimento, aqui tem alegria, aqui tem cânticos maravilhosos. A gente não canta para descer até o chão, a gente canta para subir até o céu. Aqui tem vida. E o que a gente aprende sobre Deus? Que Ele continua transformando maldição em bênção. Ele continua mudando datas. Ele continua alterando calendários. O dia da morte se transforma no dia da vitória. O dia da destruição se transforma no dia do sorriso. O dia que perderíamos tudo se transformará no dia que ganharemos aquilo que nem sequer somos capazes de imaginar. Ele transforma a maldição em bênção. Ele usa caminhos extraordinários. Pode ser que até um desses políticos possa vir e falar: eu luto com vocês. Os sátrapas, os governadores, os príncipes. Ele é Deus e Ele inclina o coração do rei aonde Ele quiser. E Ele continua fazendo isso. E a gente fica com medo da política. Irmão, para com isso. Tenha medo do Deus que inclina o coração do rei aonde o rei estiver. E confia nele. Ele faz o que ele quiser. Ele traz aliados inesperados e expulsa aliados certos. Não se esqueça que Deus é aquele que protege o seu povo. Que Deus é aquele que se levanta. Deus é aquele que destrói os profetas de Baal. Deus é aquele que esmaga a cabeça do gigante com uma fenda. Deus é aquele que destrói o império do Egito. Deus é aquele que envergonha Nabucodonosor e faz ele uivar como lobo. Deus é aquele que bota Xerxes como um tolo. Perceba que no livro de Esther, a palavra paspalho está colada na testa do grande rei Xerxes da Pérsia. Deus protege o seu povo. E o que a gente aprende sobre Cristo? Para a gente terminar. O que a gente aprende sobre Cristo? Que Cristo veio como cordeiro, como ovelha muda. E que não falou nada diante dos seus tosqueadores. Morreu humilhado, quietinho foi para aquela cruz. Sangrou sem nada pedir, sem nada exigir. Expirou sobre a terra e baixou a cabeça. Ao terceiro dia ele ressuscitou, diz a Bíblia. Depois de 40 dias subiu aos céus. E vai voltar. Só que ele volta como? Como cordeiro? Não. Ele volta como grande leão. O que a gente aprende sobre Jesus é que o dia da matança não é o dia simplesmente da nossa vitória. É o dia em que o grande leão de Judá vai bradar do alto céu e o seu urro será ouvido por todo o universo. E todos aqueles que o transpassaram se arrependerão na sua alma e buscarão a morte, contudo a morte não nos será dada. E então o grande leão virá. Nós, o teu povo, estaremos com ele, cantando, louvando, bendizendo. E os inimigos estarão debaixo dos seus pés, destruídos para sempre. E o seu horror durará os séculos dos séculos. Louvado seja Deus pelo livro de Esther, porque no fim das contas, esse livro aqui conta a história da grande vitória do leão de Judá
sobre todos os seus inimigos. Que Deus nos ajude a, de mão dadas, esperarmos a volta do nosso Senhor e o dia da grande vingança e o dia da matança. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Deus, qual é a nossa posição diante de tudo isso, desse mundo caótico? Permanecer aqui, de pé, firme e forte, dando glórias a Deus e cantando ao seu nome, aguardando o dia da sua volta. A nossa função permanece a mesma, numa atitude santa e teimosa. Nós permaneceremos com o livro, nós permaneceremos atrás do livro. E se as perseguições aumentarem, se a luta se tornar mais forte, se o caos se aproximar de tal maneira, nós sabemos que o nosso dia 13 e 14 do 12º mês se aproxima. Nós sabemos que o dia da vingança se aproxima. Nós sabemos que o dia da volta de Jesus, não mais como cordeiro, mas como grande leão, não tardará. E nós sabemos que nesse dia nós cantaremos o hino de louvor, cantaremos o hino da vitória, e nossos males definitivamente serão simplesmente uma lembrança do passado, pois a nossa realidade será uma nova realidade, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento, onde não haverá ranger de dentes, só haverá amor, e amor de forma verdadeira. Amaremos a Deus como Ele é, amaremos a Deus por quem Ele é, e amaremos uns aos outros como fomos nascidos para fazer. Naquele dia seremos um só corpo, naquele dia teremos um só Senhor, naquele dia seremos uma só igreja, naquele dia seremos enfim vingados de todas as afrontas que nós sofremos, de todos os males que nós passamos. Naquele dia será o dia do nosso triunfo, porque será o dia do triunfo do grande Senhor e Salvador dos homens, do Senhor Jesus Cristo. Aquele dia será o dia do triunfo da cruz do Calvário, que vai se levantar como uma espada vingadora e vai ferir todos aqueles que um dia se levantaram e cuspiram e ultrajaram o rosto do nosso Salvador. Naquele dia, o nosso sofrimento será sepultado. Naquele dia, as nossas dores serão encerradas. Naquele dia, a nossa vitória, enfim, será experimentada. Naquele dia, gozaremos com os santos anjos e cantaremos para sempre o mais belo hino de louvor. Nos preserve até lá. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.